Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Pedro, professor de Química. E a aula de hoje, isomeria. Gente, estamos aqui mais uma vez para trabalhar esse assunto maravilhoso que é a parte química orgânica, né? Onde a gente já veio trabalhando vários temas, vários tópicos com vocês aqui, nessa aula maravilhosa que a gente tem, nossa revisão para o Enem, onde nós trabalhamos a parte de introdução, trabalhamos as questões das funções orgânicas, que foi nossas últimas aulas, onde dentro das funções orgânicas destacamos os hidrocarbonetos, as funções oxigenadas e as funções quais? Nitrogenadas. Veja a importância que nós temos aí. Todas essas funções foram trabalhadas para você chegar ao êxito da sua prova, né? Reconhecimento, características, o que a gente fez, né? Dentro das aminas, saber que é derivado da amônia, saber que é o composto de característica básica, é extremamente importante. Então hoje nós vamos entrar numa área mas que o Enem utiliza muito mesmo, que é a parte do tópico isomeria. É um tema fortíssimo. Você vai encontrar na sua prova, é fato, não tem para onde correr. E aí, o próprio nome já vai dizer alguma coisa. Isomeria. Iso vem de igual, meria vem de partes. Então significa que eu tenho partes iguais? Sim. Então, vamos melhorar? Isomeria. O que é que seria isomeria, professor? De outro nomezinho que você pode colocar. Gente, a isomeria é um ramo da química, né, muito trabalhado até hoje, que estudam compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas que apresentam estruturas diferentes. Repito, a isomeria são estruturas orgânicas que têm a mesma forma molecular, mas que apresentam estruturas diferentes. É muito comum você observar isso na química orgânica. É claro que a inorgânica também trabalha a questão da isomeria, sendo que isso é uma área mais acadêmica, certo? Na parte da universidade, nós trabalhamos com o efeito de isomeria em compostos inorgânicos. Aqui nós estamos destacando em compostos orgânicos, o efeito da isomeria, ok? Então vou puxar vocês aqui para o quadro para você dar uma olhadinha sobre essa parte da isomeria e eu destacar aqui para vocês. Vamos lá? Vamos para o quadro trabalhar essa questão da isomeria. Como eu falei para vocês, a isomeria tem um fundamento de trabalhar justamente estruturas diferentes, mas que têm a mesma fórmula molecular. Então veja, eu tenho uma fórmula C2H6O. Daqui eu estou originando duas funções. Primeiro, hidroxila ligada ao carbono saturado, que eu reconheço ser um álcool. Segundo, trabalhar com oxigênio entre carbonos, o que eu reconheço ser um éter. Vejam, são duas estruturas diferentes, mas que vêm da mesma fórmula molecular. Tranquilidade? Beleza? Veja outro exemplo. C4H10 é um hidrocarboneto, mas deste hidrocarboneto eu tenho aqui um alcano, sendo que este alcano que você tem aqui, ele apresenta uma cadeia do tipo normal. Agora, se eu observar este outro alcano, ele já apresenta para vocês uma cadeia ramificada. Então veja, um hidrocarboneto alcano de cadeia normal e um alcano hidrocarboneto de cadeia ramificada. São estruturas que têm a mesma forma molecular, a mesma quantidade de carbono, a mesma quantidade de hidrogênio, mas não são estruturas iguais, são estruturas diferentes. Tá claro, galera? Tá beleza? Tranquilidade? Então isso que é isomeria. Sendo que agora nós vamos partir para o ponto para classificar a isomeria, né? Dividir a isomeria. É isso que eu quero com vocês. Então peço aí para o meu grande produtor jogar aí para vocês justamente nosso assunto de isomeria. Joga aí, meu produtor, isomeria na telinha. Veja, então nós vamos trabalhar a isomeria. Ocorre quando os compostos orgânicos apresentam a mesma fórmula molecular, como vocês estão vendo aí, mas tem diferentes estruturas, diferentes propriedades químicas, diferentes
propriedades físicas, né? Então lembre-se disso também. Não é ser diferente somente em estrutura, mas ser diferente também tanto na propriedade química como também na sua propriedade física, viu, gente? Porque, por exemplo, quando eu tinha lá no meu quadro o álcool e o éter, o álcool tem o maior ponto de fusão e ponto de ebulição em relação ao éter. Então estou vendo que a propriedade física ela foi alterada. Isso é importante, ver que a propriedade física ela foi alterada. Mas também você vai ver que tem algumas propriedades químicas que é normal também ser alterada. Isso é normal também, né? Então a gente vai ver isso, tá tranquilo? Então eu vou passar aqui para o próximo item, que é você entender a classificação dos hidrocarbonetos. Não, a classificação da isomeria, meus alunos queridos. Vamos lá, vamos classificar a isomeria. Joga aí na telinha, meu produtor. Vejam, a isomeria ela pode se classificar em isomeria plana, mas também tu vai ver que tem outra classificação. Na plana, eu tenho a isomeria de cadeia, a isomeria de posição, a isomeria de fusão, a metameria e a tautomeria. São os itens que nós temos quando trabalhamos a isomeria plana. Plana tem de cadeia, posição, fusão, metameria e tautomeria, ok? Tranquilidade? Vamos para a próxima isomeria, classificação espacial. Quando nós trabalhamos a isomeria espacial, você tem a isomeria geométrica e a isomeria óptica. Então veja, é dividido em dois itens. Traz para cá, meu garotinho, dois itens. Isomeria plana e isomeria espacial. A plana tem as suas divisões: cadeia, posição, fusão, metameria e tautomeria. Isso é a isomeria plana que nós temos. A isomeria espacial, nós temos a geométrica e nós temos a óptica. É muito importante ter isso em mente, tá entendido, galera? Tranquilidade total? É isso que é importante você diferenciar entre os dois tópicos. Beleza? Então o que é que eu vou apresentar para vocês agora? Nós vamos aí para a telinha, viu, meu produtor? Daqui a pouco, calma, meu produtor, traz para cá, meu garotinho. Nós vamos para a telinha ver a classificação da isomeria plana. E lá no quadro depois eu vou colocar para vocês a isomeria espacial. Tranquilidade? Total? Então vamos para a telinha? Joga aí, meu produtor. Show de bola, meu filho, você é demais. Veja, isomeria plana de fusão. Como o próprio nome já está dizendo, galera, para ter uma isomeria plana de fusão, você tem que ter funções o quê? Diferentes. Vejam, eu tenho aqui um álcool, um éter, um aldeído, cetona, um ácido, um éster, um álcool, um fenol. Sempre vendo que o que vai diferenciar uma função da outra, né, uma estrutura da outra, é a função. Por isso que recebe o nome isomeria de fusão. Tranquilidade? Total? Isomeria plana de cadeia. Vejam, a isomeria plana de cadeia. Joga aí na tela, meu produtor, para ver o que é que diz a isomeria plana de cadeia. O que vai diferenciar o que, professor? É a função? Não. Veja, tanto aqui é um aldeído como aqui é um aldeído. Eles têm que ter a mesma função. Mas o que eu vou observar é o tipo de cadeia. Eu tenho uma cadeia reta, o que eu chamo de cadeia normal. Já a outra não. A minha cadeia é ramificada. Então, quando eu tenho uma isomeria de cadeia normal e uma isomeria com a cadeia ramificada, isso representa a isomeria de cadeia. Não pelas funções, porque tanto a função 1 como a função 2 é aldeído. Mas as cadeias são diferentes. Veja no próximo, você tem um hidrocarboneto. Função é a mesma. Agora, você está vendo que uma é a cadeia aberta e a outra é a cadeia fechada. Então, traz para cá. Veja, isomeria de função. As funções têm que ser diferentes. Isomeria de cadeia. As cadeias têm que ser diferentes. Na isomeria de cadeia, podem até ter a mesma função, mas não pode ter a mesma cadeia, ok? Tranquilidade total, minha gente. Então vamos lá, joga na telinha, meu produtor, para ver a nossa próxima função. Temos aí a isomeria de posição.
Ah, professor, então se é de posição, quer dizer que vai mudar a posição de algo? É claro. Vejam que aqui está de vermelhinho da alegria, a hidroxila, que caracteriza o álcool, está mudando de posição, está no meu primeiro carbono, mas agora está no segundo. Se muda a posição do grupo OH, eu tenho a isomeria de posição. Diferentemente daqui, veja que a função é a mesma, como também foi lá em cima, 2 álcools, aqui são 2 hidrocarbonetos, mas eu observo tranquilamente que eu estou mudando a posição da tripla ligação. Ora, se há mudança da tripla ligação, eu tenho uma isomeria de posição. Olhando lá de cima, não foi tripla, não foi dupla, foi o grupo OH, a hidroxila que mudou de posição. Mas aqui foi a ligação. Então eu estou observando, minha gente, vem para cá, eu estou observando que a mudança da posição de algo leva à isomeria de posição. No primeiro exemplo, mudou a posição da hidroxila. No segundo, mudou a posição da dupla, da tripla. No caso, foi da tripla. Professor, e se mudar a ramificação, é isomeria de posição? Perfeito, também é. Tranquilidade? Se mudar a posição da ramificação, também é isomeria de posição. Agora nós vamos tratar de 2 casos particulares da isomeria. Tá ok? Tranquilidade total? Então joga aí na telinha, meu amigo, para te ver. Veja, esses 2 casos particulares, primeiro eu apresento a metameria. E aí você vê, está mudando a posição do N. No outro, está mudando a posição do oxigênio. Tanto o oxigênio como o nitrogênio são heteroátomos. Então, quando há a mudança da posição do heteroátomo, tu vai classificar como metameria ou compensação. Repito, mudar a posição do heteroátomo. Este elemento aqui, no caso o oxigênio, que é um cara que está entre carbonos. Já aqui meu heteroátomo é o nitrogênio. Então, se há mudança da posição do heteroátomo, eu vou dizer que é metameria ou compensação. Chega pra cá, focaliza, meu lindo. Olha o óbis, garotinho. Então, ó, se muda a posição do heteroátomo, é metameria ou compensação. É um caso particular, ok? Tranquilidade total? Então, vamos lá. Vamos para o próximo item que nós temos aí, que é a isomeria chamada de tautomeria, certo? Que aí você tem, ó, aqui, a tautomeria é um caso particular, certo? Da isomeria de fusão. Professor, passou direto, eu não vi? Não, meu filho, chega aqui, vou botar no quadro para você, joga aqui, meu produtor, no quadro, para eu apresentar para os alunos a tautomeria, né? Ali já foi direto para a questão, mas não tem problema. Nós apresentamos aqui, o quadro é para isso, é para ser usado, e aí é tranquilidade total. Ó, eu estou falando lá do exemplo chamado de tautomeria. É um caso particular da isomeria de fusão. Então veja como é que eu vou ver a tautomeria. Ó, a tautomeria é um caso que sempre vai ocorrer entre cetona e enol, certo? E também vai ocorrer entre aldeído e enol. É um caso particular. Você está observando que eu não tenho funções iguais. Eu tenho funções o quê? Diferentes. Mas é um caso que extremamente particular. Tá ok? Tranquilidade total. Então vou botar aqui um exemplo com aldeído. Eu tenho aqui um aldeído, CH3, COOH, e aí eu vou transformar no enol. Olha só como eu transformo no enol. A minha dupla, ela vem para cá. Então eu vou ter que fica CH2, dupla, hidroxila e H. Isso daqui é o que nós caracterizamos sendo um enol. Então, quando eu tenho aldeído e enol, eu tenho um exemplo da tautomeria. Ok, galera? Tranquilidade total? Então veja que é isso. Dentro da isomeria plana, nós aprendemos a diferenciar
o que é cadeia, o que é posição, o que é função, o que é metameria e o que vai ser a tautomeria. Então vou aproveitar aqui e jogar uma questão sobre essa parte de isomeria plana para depois comentar a parte da isomeria espacial. Tranquilidade total? Só alegria? Então vamos lá. Joga aí, meu filho, meu produtor, joga aí na tela a nossa terceira questão. Nossa terceira questão. Em uma das etapas do ciclo de Krebs, a enzima aconitase catalisa a isomerização do citrato em isocitrato, de acordo com a seguinte equação química. A isomeria plana que ocorre entre o citrato e o isocitrato é denominada de... Olha, meu filhinho, eu vou apontar aqui duas características elementares. Vejam o que tem no citrato, a hidroxila. Veja no isocitrato, a hidroxila. Se você observar, eles estão na mesma posição, galera? Não, eles estão em posições o quê? Diferentes. Então, meu produtor, joga aqui. No lindo, no maravilhoso professor Gustavo Pinheiro, você está vendo que a mudança do grupo funcional, que é a hidroxila, está sendo a isomeria de posição. Então isso faz, bota na telinha, meu produtor, para eu marcar a letra aí, isomeria de posição, temos a letra C, ok? Tranquilidade total, belezinha? Então tá massa. Isso aí foi uma questão de isomeria plana, né? Então agora eu vou apresentar para vocês a isomeria geométrica. E eu quero que meu produtor bote eu lá no quadro, meu filho, joga aí. Vou falar um pouco da isomeria geométrica e isomeria óptica. São ambas isomerias que estão dentro da isomeria espacial. A geométrica tem que ter uma condição essencial, principalmente quando a cadeia é aberta, que é o que cai mais. Você primeiro tem que ter uma dupla, ponto. Segundo, eu tenho que observar os ligantes da dupla. Tranquilidade? Então veja, se eu tenho o meu radical R1, R2, R2, R3, R4, se R1 é diferente de R2 e R3 é diferente de R4, eu tenho isomeria geométrica. Logo, eu tenho duas estruturas, o isômero cis e o isômero qual? Trans. Se tem essa condição, tem que ter o cis e o trans. Professor, isso tem a ver com a gordura trans? Tem. É um tipo de isômero geométrico que não é bom. E pela representação espacial é que eu consigo ver essa característica. Vejam, propriedades químicas diferentes você tem, mas também físicas, né? Aí que está aqui um exemplo. Vejam, eu tenho uma dupla, tenho um ligante CH3 e H. Eu tenho que aqui é o R1, aqui é o R2, são diferentes, pode ver. Aqui eu tenho o radical R3 e o radical R4. Se você observar, também são diferentes. Então, logo eu tenho o isômero cis e o isômero trans. Como eu tenho lados iguais, eu tenho que esta estrutura representa o isômero cis. Se fosse diferente, seria o isômero trans. Tranquilidade? Isto é a condição da isomeria geométrica. Ter a dupla e ligantes diferentes em cada carbono, um R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. A isomeria óptica é uma isomeria que precisa da luz. É quando a minha estrutura orgânica, passada por uma luz polarizada, ela tem a função de provocar um desvio no plano da luz. Esse desvio pode ser para o lado direito e pode ser para o lado esquerdo. Mas nem toda estrutura orgânica tem essa característica de desviar o plano da luz. E aí eu tenho que observar uma característica que faz que essa estrutura, por uma luz polarizada, desvie o plano da luz. Professor, então como é que eu sei se uma estrutura vai ter essa capacidade de desviar o plano da luz? O que é que ela precisa? Ter um carbono. Um carbono com a característica muito importante. Então vamos lá, que é esse carbono? Olha, meu filho, anota aí, garotinho. Olha o OBS, garotinho. Ele precisa de ter o famoso carbono quiral, ou também chamado de carbono assimétrico. O carbono quiral ou o carbono assimétrico é aquele carbono que tem os quatro ligantes diferentes. Se eu tenho os 4 ligantes diferentes, esse carbono quiral ou carbono assimétrico, ele que tem a capacidade de desviar o plano da luz.
Tranquilidade? E eu finalizo com um exemplo. Vejam o meu exemplo. Vejam que este carbono que eu vou colocar um asterisco é meu carbono quiral, meu carbono assimétrico. Por que, Gustavo, ele é um carbono quiral ou um carbono assimétrico? Porque ele tem este ligante, este ligante, este ligante e este ligante. Se você observar, todos esses ligantes que estão nesses carbonos não são ligantes iguais. São ligantes o quê? Diferentes. Ou seja, meu filho, vem para cá, para essa cama, garotinho, joga lá na imagem. Ou seja, são carbonos que vão dar característica de a minha estrutura apresentar atividade óptica, ter a isomeria óptica. Tranquilidade total? Então vejam a importância da isomeria. Foi a nossa aula de hoje, na tranquilidade, na paz, né? Mostrando os detalhes, como é importante estudar a isomeria. Beleza? Tranquilidade? Então na próxima aula a gente dá o gás.